Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Atualmente nós vemos muitas coisas acontecerem aí nos meios de comunicação sobre coronavírus, sobre catástrofes, chuvas, terremotos, vulcões, e muitas pessoas ficam pensando assim, será isso o fim do mundo? Será que é isso que está acontecendo? O tão anunciado fim do mundo? Devemos nos desesperar? Vamos falar sobre isso? Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Então hoje, devido tantos comentários, pessoas falando aí na internet sobre coronavírus e outras coisas, nós vamos falar um pouco sobre esse tema fim do mundo. O tema fim do mundo não é uma coisa nova, não é uma coisa que nós imaginamos hoje, não é algo que nós consideramos por causa de acontecimentos catastróficos a partir de agora. Isso se fala desde a antiguidade, desde antes de Cristo já se falava em coisas apocalípticas, em fim do mundo, porque todas as religiões antigas já continham, né, todo esse conteúdo, já tinham todo esse conteúdo de criação, extermínio, pragas e fim do mundo e situações do tipo. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim, nossa, olha, agora apareceu um vírus, será que é dessa vez que vai ter uma pandemia? Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Mas vejam bem, quantas vezes o planeta Terra já passou por pandemias? Por situações que vírus se espalharam pelo mundo inteiro e dizimaram, como na peste negra, 1/3 da população. Naquela época, uma situação bem séria. Mas é claro que 1/3 da população daquela época e da Idade Média, né, não é a mesma coisa que é hoje. Bem, o que nós temos que entender é que essas fases, elas existem e acontecem desde sempre. Por exemplo, procure na internet eventos com vulcões e vocês vão ver que desde a antiguidade vulcões massacravam populações. Terremotos, vocês vão ver que desde a antiguidade terremotos massacravam a população. Desde antes de Cristo sequer de se falar biblicamente em Apocalipse, já haviam eventos relatados, né, registrados de situações onde grandes massas de população né, foram dizimadas por causa de eventos naturais. Então, se nós pensarmos, o que está acontecendo agora é algo especial que vai nos guiar para um Apocalipse? Não, de forma alguma. É uma condução natural de ação e reação, de movimentação do planeta. Para quem é espírita, para quem lê as obras de Kardec, entende que os espíritos falaram lá que não, o mundo não seria exterminado através de um único evento catastrófico, né? Que haveriam sim convulsões, mas não seria exterminado. Se nós olharmos na história, vamos compreender também que existem diversos tipos de povos, populações que se mobilizaram aqui e ali e uma sumiu daqui, outra apareceu lá e isso é um movimento da Terra. Bem, o que nós não podemos negar é que nós, hoje, na atual sociedade, sim, nós contribuímos com diversas situações para que hajam esses tipos de eventos. Tanto na questão da saúde, né? Questão da saúde, as questões de higiene, de alimentação, de como nós nos alimentamos hoje, contribuímos sim para que haja uma piora em muitos casos. E na questão ambiental, sim, nós contribuímos para que haja uma piora de condições ambientais. Porém, o próprio planeta, principalmente nas questões ambientais, ele vai se reciclando e dando a lição nos humaninhos de como deve ser. Algumas pessoas na questão da saúde agora estão criticando os chineses, né? Porque olha, tá vendo? Só pode acontecer isso. Comiam um morcego, comiam um cachorro, então tinham que pegar a doença. Bem, vamos repensar isso aí. O povo chinês é um povo milenar. Antes de muitos continentes existirem habitados com sociedades estruturadas, na China essa sociedade já existia. Imagine um país tão grande, um país tão antigo, por quantas situações de carência alimentar eles já passaram e por quantas vezes eles não tiveram que reaprender a forma de se alimentar e aproveitar o ambiente que havia à sua volta.
Então, nós não podemos questionar isso porque isso já vem de uma cultura muito antiga de como o povo se desenvolveu e se alimentava. É claro e é natural que hoje, diante das condições climáticas e de saúde com tanta população, que isso venha a ter que ser transformado, né? Nós vemos os animais mudarem de habitats, trocarem, passarem a se alimentar de coisas diferentes, animais que saem da floresta e vão para as zonas urbanas e começam a se alimentar de restos que a humanidade produz. Então, é claro, nós sim contaminamos os animais e, por sua vez, aquelas pessoas que querem se alimentar daqueles animais acabam tendo de volta o resultado da sua produção. Bem, mas isso não é o questionamento do vídeo. Um dos pontos mais importantes do vídeo e que nós não podemos esquecer de comentar é o efeito de manada. O ser humano ele tem uma capacidade grande, por falta de conhecimento, por ignorância, de entrar no efeito de manada. E o que é isso? Efeito de manada, o que é? Vocês já ouviram falar aquele termo estouro da boiada? Então, né, quando de repente a boiada toda lá no pasto se assusta com um barulho, um tiro, sei lá, qualquer coisa, um raio que caiu do céu e toda a manada vai para uma direção sem controle. E se lá na frente tiver mar, um rio com crocodilo, se tiver um precipício, acabam muitos caindo no precipício por causa do efeito de manada. Todo mundo corre na mesma direção sem pensar por que está correndo, sem se informar, sem saber. E o ser humano, que não é diferente dos outros animais, não é diferente, em muitos dos casos, ele esquece da sua capacidade de raciocínio e discernimento, ele não para pensar no que está acontecendo. Então, o que nós fazemos? Quando tem um evento como agora do coronavírus, né, nós já começamos a pensar energias negativas, seres do mal, fim do mundo, aí nós puxamos já para aquelas teorias de conspiração das grandes corporações, dos grandes governos, independente se isso existe ou não, é claro que as pessoas que pensam no mal desejam se aproveitar de povos, de populações, existem. Mas se nós ficamos focados nisso e só corremos no efeito de manada, nós esquecemos a principal situação que nós temos que estar atentos. É que no momento da dificuldade, nós precisamos ter foco para poder realizar aquilo que nós precisamos fazer, que é melhora, que é o progresso, que é progredir, que é ajudar. Aqui na minha cidade eu fui bombeiro por 9 anos. Agora você imagina, se naquele momento que você é bombeiro e você precisa ajudar, é o momento do perigo, então naquele momento você precisa de foco para fazer o que é certo e o que é necessário. Se naquele momento você resolve ficar com medo e entrar em desespero com todo mundo, você não ajuda ninguém, você não salva ninguém e você pode ser até o primeiro a morrer. Então, naquele momento que está ocorrendo a situação de risco e de perigo, você tem que estar focado para ajudar, auxiliar, trabalhar e não entrar em desespero ou como muitos fazem, né, no modo reclamação, de só reclamar das coisas que estão acontecendo. Então, neste momento, é um momento que nós precisamos de foco. Eu me lembro que eu vi no jornal o anúncio, se eu não me engano, eu não sei se era presidente ou um diretor da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ele anunciou o coronavírus como uma ameaça global. E eu lembro da tranquilidade dele, né, nessa mesma semana, abriu a reportagem sorrindo, brincando com os jornalistas que estavam cansados e tudo mais, e sorrindo anunciou o coronavírus como uma ameaça global. Mas falando na situação de ameaça que todos precisam ter os procedimentos corretos e tudo mais. Então eu vi uma tranquilidade e eu acho que é isso que nós precisamos nesse momento. Mesmo diante das dificuldades, tranquilidade para discernir, para agir, para fazer algo de realmente importante. E não o medo, efeito de manada, correr todo mundo para o apocalipse e gerar. Aí vem uma parte importante do lado espiritual. Gerar massas de energia negativa de medo, que aí sim, essas massas de energia negativa de medo ajudam as hordas espirituais negativas a produzirem mais medo e mais ameaça, em dar energia para aquelas, justamente para aquelas pessoas que querem prejudicar, que querem trazer o mal para a Terra.
Então nisso nós temos que pensar, não gerar o medo e o desespero. Então é isso que tínhamos, meus amigos, para esse vídeo. Não cairmos no desespero, mas sim no pensamento focado no bem, no desejo de ajudar, no desejo de transformar, não compartilhando coisas que nós não temos certeza na internet, só porque nós achamos alarmista, queremos ser o primeiro a compartilhar, o primeiro a passar para frente, se nós não sabemos o que é, da onde vem, coisas que vêm de origens duvidosas, de sites desconhecidos, com links suspeitos. Não compartilhe, não faça isso. Veja bem qual é a base da sua informação e passe para frente informações positivas e que realmente ajudem e que não sejam alarmistas. Muito obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muita saúde. Até o próximo vídeo.